Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre anestesia para cirurgia vascular, cirurgia da aorta. A cirurgia de aorta tóraco-abdominal impõe um desafio extremamente elevado para a equipe anestésico-cirúrgica. A degeneração arteriosclerótica contribui com 80% das causas de doença de artéria aorta e as dissecções com cerca de 17%. As causas de indicação de cirurgia sobre a aorta são principalmente os aneurismas, as dissecções, os hematomas murais, aneurisma micótico, pseudoaneurisma, a doença aneurismática pós-trauma e a coartação da aorta. A morbimortalidade dessas cirurgias no pré-operatório é extremamente elevada. Em grandes instituições com maior expertise e maior volume de cirurgias desse tipo, a morbimortalidade atinge valores de 5 a 14%, bem mais baixa do que nas instituições em geral, onde atinge valor de aproximadamente 20%. A dissecção, a ruptura de parede de aorta são os principais fatores que levam ao aumento da mortalidade. E situações peculiares, como a ventilação monopulmonar e a circulação extracorpórea, fazem com que o anestesiologista executor desse procedimento anestésico tenha uma expertise a mais e deva ter uma experiência maior em relação à utilização dessas técnicas. Outros fatores complicadores nesses pacientes são a grande prevalência de necessidade de transfusão maciça, a coagulopatia que acompanha, e não é incomum o desenvolvimento de paraplegia nesses pacientes por dificuldade da manutenção de um fluxo sanguíneo razoável na região abaixo do clampeamento. A paraplegia aparece em cerca de 10 a 20% dos pacientes, podendo também apresentar paraparesia. A insuficiência renal é outro fator complicador que aumenta a mortalidade desses pacientes em 30 a 60%. E a insuficiência renal ou a disfunção renal prévia à cirurgia é um fator indicador para um prognóstico importante de complicação renal no pré-operatório. Também o fluxo sanguíneo pela mesentérica superior é um outro complicador que pode levar, na sua redução de fluxo, a problemas de isquemia intestinal, que pode agravar bastante o quadro do paciente. E as complicações pulmonares, que são as mais frequentes, relacionadas tanto a doenças prévias, que muitas vezes os pacientes são tabagistas, mas também a disfunção pulmonar no intra e no pós-operatório. O paciente que cursa com dor no pós-operatório vai ter eventualmente uma dificuldade de ventilação adequada, com formação de atelectasia, acúmulo de secreção, complicações infecciosas e aí por diante. A necessidade de proteção renal é devido ao aumento da mortalidade nos pacientes que evoluem com insuficiência renal e, nesses casos, a mortalidade pode aumentar em até 4 a 5 vezes em relação ao paciente que não tem a disfunção renal como complicação dessa cirurgia. Como foi dito, a disfunção renal pré-operatória é um grande indicador de complicações no pós-operatório também. Outros fatores que levam ao aumento da incidência de disfunção renal são a hipotensão, o tempo de clamp, a possibilidade de trombose e embolia, e a utilização de técnicas como hipotermia podem aumentar a chance de preservação renal, uma vez que diminui o consumo de oxigênio por diminuição do metabolismo celular. A utilização de manitol com o objetivo de aumentar o fluxo sanguíneo distal das artérias renais e a taxa de filtração glomerular nem sempre é um modificador de desfecho, mas é sabido que o manitol consegue aumentar
a eliminação de fatores de radicais livres de oxigênio e também de melhorar o fluxo sanguíneo renal. De alguma maneira pode contribuir com o auxílio na preservação. A proteção medular se dá através da manutenção da pressão de perfusão renal, que é a diferença entre a pressão arterial média e a pressão vascular intracerebral, ou licórica, e então a diminuição da pressão licórica através de drenagem contínua ou cíclica pode fazer com que essa pressão de perfusão se ajuste de maneira a manter um fluxo sanguíneo adequado ou mínimo satisfatório para a proteção renal. Há algumas técnicas também, como a utilização de bypass, que através de chuntagem podem fazer com que o fluxo seja obtido através de bypass oriundo de subclave ou de licas, e assim faça uma melhor preservação. Também a manutenção da pressão arterial adequada nos setores acima do nível do clamp pode auxiliar bastante na manutenção de uma melhor performance circulatória abaixo do clampeamento e melhorando também a chance de proteção medular. É importante que esses pacientes sejam investigados em relação à medicação utilizada no pré-operatório, pois pacientes que utilizam anticoagulantes orais e antiplaquetários têm grande chance de apresentar hematoma no espaço peridural, e se a utilização de técnicas anestésicas nessa região for uma opção, ela deve ser utilizada com bastante critério, com bastante cuidado. A drenagem excessiva do líquor também pode levar a diminuição importante do volume intracerebral, intracraniano, e possibilitar a chance de hemorragia intracerebral. Deve ser cuidado em relação a isso também. A hipotermia é um grande auxílio na tentativa de preservar os órgãos abaixo do clampeamento, uma vez que vai diminuir o metabolismo e assim o consumo de oxigênio. A monitorização através do ecocardiograma transesofágico pode nos mostrar o estado volêmico do paciente através da pressão e do volume diastólico final de ventrículos, e assim também a performance em relação à função contrátil, uma vez que a diferença entre o volume diastólico final e o volume sistólico final vai nos gerar o volume sistólico do paciente, e assim também a fração de ejeção, que é de fundamental importância no transoperatório de pacientes que já têm uma carga de comorbidades normalmente elevada, com chance de ter disfunção miocárdica latente ou presente. É importante também saber se o paciente vai ser submetido a monitorização eletrofisiológica. A monitorização através de potencial evocado motor pode ser prejudicada caso haja utilização de agentes bloqueadores neuromusculares no transoperatório, e também os agentes inalatórios podem dificultar um pouco a fidelidade desses exames. A cirurgia de aorta tóraco-abdominal eventualmente pode ser realizada também através de reparo endovascular, que é uma técnica que vem ganhando espaço, e em relação, pelo menos, à cirurgia de aorta abdominal, ela já suplantou em muito a técnica aberta com sucesso devido à diminuição do risco intraoperatório e a maior facilitação dos cuidados intraoperatórios nos pacientes com menor reserva cardiovascular. A fraqueza da parede da aorta provocada pela elastólise, que é a degeneração progressiva e crônica da íntima e da média da parede da aorta, vão levar ao alargamento progressivo com aumento progressivo do risco de ruptura devido ao aumento da tensão da parede, como reza a lei de Laplace, onde o aumento do raio de uma circunferência ou tubo aumenta a tensão da sua parede. Isso leva também à diminuição do fluxo sanguíneo, da velocidade do fluxo sanguíneo naquela região.
Isso é importante para que essa pressão interna seja reduzida, para tentar reduzir ou não permitir que aumente excessivamente essa pressão interna, essa tensão da parede. Portanto, o cuidado que se tem nesse paciente é de reduzir a pressão arterial para que se tente contornar, equilibrar a balança entre pressão e raio de curvatura dessa cavidade, desse tubo, dessa artéria, e assim se reduz a tensão e o risco de ruptura que é iminente à medida que esse diâmetro atinge valores aproximados de 5 centímetros na artéria. A ruptura ela pode acontecer tanto a nível torácico quanto abdominal, e a indicação cirúrgica acontece quando o diâmetro atinge então esses 5 centímetros, sendo nesse momento que aparece o maior risco de ruptura proporcionalmente em relação a tamanhos inferiores a esse. Importante também saber que mesmo em diâmetros inferiores, se houver instalação de sintoma, também é indicação de resolução cirúrgica desses pacientes. Os aneurismas eles são classificados segundo vários scores. A classificação mais utilizada é a de Crawford, onde os aneurismas são tóraco-abdominais na categoria 1, iniciando justamente após a inserção da artéria subclávia esquerda, atingindo até a aorta abdominal proximal. A classificação 2 de Crawford é o aneurisma tóraco-abdominal, que tem início na mesma região, logo depois da inserção da artéria subclávia esquerda, e termina no extremo distal da aorta, justamente no início da bifurcação da artéria. O tipo 3 de Crawford é também tóraco-abdominal, iniciando na artéria aorta torácica distal e indo até o extremo distal da aorta abdominal. E o tipo 4 de Crawford é o aneurisma de aorta abdominal, atingindo desde o início do diafragma, é tóraco-abdominal, mas iniciando justaposto ao diafragma e indo até o término da aorta abdominal, justo à bifurcação. O tipo 2 e 3 são os mais complexos, são os relacionados a prejuízo importante da circulação renal e devem ser tratados com mais rigor e atenção de monitorização hemodinâmica, também pelo fato de aumentar o risco de prejuízo da circulação renal e da circulação medular. O tipo 2 é o mais relacionado a intercorrências como paraplegia e insuficiência renal perioperatória. Em relação à dissecção da aorta, também existem algumas classificações, a mais utilizada é a de DeBakey. Ele classifica também em 4 tipos, sendo o tipo 1 o de início na raiz da aorta, mas que se estende até a aorta distal, abdominal. O tipo 2, ela é justa a raiz da aorta e se avoluma em torno da raiz da aorta, não se estendendo além dos ramos arteriais, cervicais e braquiais. O tipo 3 da aorta, da classificação de DeBakey, na dissecção da aorta, é aquele que se inicia logo depois da inserção da subclávia esquerda, mas se mantém ali próximo na região da artéria aorta proximal torácica. O tipo 4 é um tipo que se inicia a projeção do aneurisma dissecante, também logo depois da inserção da artéria subclávia esquerda, mas que pode dissecar até o extremo distal da aorta. O tipo 1 e 2 de DeBakey são os mais graves, eles levam a comprometimento da válvula aórtica com evolução, a regurgitação aórtica, que pode ser de instalação aguda, levando a descompensação hemodinâmica severa.
Esses dois tipos também podem comprometer os seios coronarianos, levando a fenômenos isquêmicos e a possibilidade de insuficiência de infarto agudo do miocárdio. O tipo 3 ainda é subdividido em 3A e 3B, segundo o início do proximal do aneurisma sendo acima ou justa diafragmática, e o tipo 3B levando até a aorta distal, comprometendo inclusive a bifurcação das ilíacas. A classificação de Stanford é outra classificação dos aneurismas dissecantes, sendo o tipo A de Stanford aquele que envolve a artéria aorta ascendente, e o tipo B aquele que não envolve a aorta ascendente. Em relação ao tempo de doença, a dissecção ela é classificada em aguda ou crônica, sendo a dissecção aguda aquela que acontece no período menor do que 2 semanas. A dissecção, quando existe há mais de 2 semanas, é considerada crônica. A dissecção aguda associada ao tipo de classificação de Stanford, ou os dois tipos primeiros da classificação de DeBakey 1 e 2, que são aquelas que envolvem a aorta na sua raiz, são extremamente severas, como eu falei, por levarem a comprometimento frequente de válvula aórtica com regurgitação e também a possibilidade de comprometimento da circulação coronariana, por isso sendo consideradas emergências cirúrgicas. A dissecção aguda, quando associada aos tipos de Stanford B ou de DeBakey 3 e 4, que são aqueles que não envolvem a aorta ascendente, elas eventualmente podem ser tratadas de forma clínica através de controle de pressão, da frequência cardíaca e da dor, exceto naquelas situações em que o aneurisma ele apresenta volume suficiente para indicar a cirurgia pelo risco da iminente de ruptura, como aqueles que atingiram diâmetro superior a 5 centímetros. Também há indicação cirúrgica nos pacientes em que a isquemia de algum órgão se faz presente, ou quando a falha do tratamento clínico acontece, com o paciente permanecendo com dor intensa e evolução da sua patologia de forma desfavorável. A dissecção crônica pode levar à dilatação aneurismática significativa, sendo, portanto, muitas vezes indicação de cirurgia ao longo do tempo, quando esse volume de dilatação leva o diâmetro da aorta a comprimentos superiores a 5 centímetros. A preparação para anestesia e cirurgia em pacientes a ser submetido a um procedimento tão importante, tão grave, com tantas nuances de alterações hemodinâmicas e metabólicas intraoperatórias, deve ser acompanhado do estudo da história de comorbidades e medicações em uso ambulatorial desses pacientes. O planejamento anestésico cirúrgico, portanto, deve ser feito de forma profissional, e a monitorização planejada de maneira adequada para o preparo da proteção de multiórgãos, como é aconselhado nesse tipo de cirurgia. É importante que se conheça e se prepare para o tipo de cirurgia, a extensão da cirurgia, o tipo de ventilação mecânica a ser instituída. Muitas vezes a ventilação monopulmonar é utilizada em alguns momentos desse tipo de cirurgia, e a necessidade eventual em alguns momentos de parada ventilatória ou diminuição do volume corrente para facilitação do manuseio cirúrgico. A utilização de bypass, muitas vezes utilizado para proteção de medula e de alguns órgãos. O preparo de logística transfusional, muitas vezes esses pacientes são submetidos à transfusão maciça e à reserva de sangue, UTI, e quando possível o preparo de logística
para reaproveitamento de sangue do campo cirúrgico deve ser programado de maneira satisfatória. É sempre importante nesses pacientes a reserva de grande quantidade de compostos sanguíneos, como plasma, plaquetas e concentrados de hemácias, de maneira a se suprir a necessidade de grandes perdas. Acesso venoso central é mandatório para que se tenha a maior facilidade de administração de drogas vasoativas de maneira confiável, e os acessos periféricos de grande calibre. Quando possível, a utilização de infusor mecânico para utilização de infusões que atinjam fluxo de até 1.500 ml por minuto e mantenham a temperatura do sangue administrado de 37 graus Celsius, para que haja impedimento ou que se evite a hipotermia nesses pacientes, que é extremamente deletéria, aumentando o risco tanto miocárdico, uma vez que aumenta o consumo miocárdico de oxigênio, aumenta a chance de infecções perioperatórias, a incidência de arritmias, o comprometimento dos fatores de coagulação e das plaquetas. Portanto, de fundamental importância, quando possível, a utilização desses recursos adicionais. A monitorização ideal através da eletrocardiografia de modo contínuo, com a utilização de mais de uma, idealmente pelo menos 3 derivações, D2, V5 e AVF, para que haja o aumento da capacidade de diagnóstico de fenômenos isquêmicos. A pressão arterial invasiva, idealmente no membro superior direito, para que se consiga avaliar de maneira adequada essa pressão em tempo real, num membro que é normalmente menos afetado pelo posicionamento do clamp nesses pacientes. Muitas vezes o clampeamento é feito acima da artéria subclávia esquerda ou próximo a ela, comprometendo a mensuração, o acompanhamento da pressão arterial invasiva. A pressão arterial distal, quando da realização de técnica de perfusão distal com bypass, também é de grande utilidade para preservação orgânica e a proteção de medula. A utilização da ecocardiografia transesofágica também, como já comentado, é extremamente útil no diagnóstico e acompanhamento de desvios de volemia, assim como no estado funcional contrátil e, eventualmente, na detecção de alterações contráteis regionais. O estudo, a monitorização eletrofisiológica durante a cirurgia, através de estímulos somatosensoriais e de também potenciais evocados motores, são de grande utilidade, principalmente os potenciais motores, que são aqueles que vão, em última análise, diagnosticar eventuais alterações na medula anterior, que é a região que apresenta maior chance de comprometimento, uma vez que, como vamos ver mais à frente, é a região de circulação sanguínea, de fluxo sanguíneo, mais deficiente em relação à parte posterior. É importante também lembrar que a monitorização de potencial evocado somatosensorial, ela é ruim para a monitorização da região anterior da coluna e também pode ser afetado por hipotermia e halogenados. Lembrar que a monitorização do potencial evocado motor, ele é feito através da estimulação transcraniana, que estimula assim o neurônio motor alfa, e a monitorização final é feita através da resposta eletromiogênica em regiões correspondentes à parte motora estimulada no cérebro. A utilização de bloqueador neuromuscular e a utilização de anestesia inalatória prejudicam a eficácia da monitorização
eletrofisiológica, devendo ser evitada então. A técnica venosa é mais adequada quando se pretende utilizar esse tipo de monitorização. Também é importante a monitorização da temperatura. Os pacientes que eventualmente vão ser submetidos à hipotermia com parada cardiorrespiratória devem ter essa monitorização adequada, tanto central quanto periférica, tanto de importância na indução da hipotermia quanto na recuperação da temperatura do paciente. E nos casos em que não tem indicação, que não vai ser indicada a hipotermia, a importância da monitorização da temperatura é justamente para manter a normotermia, que é importante para a manutenção de um bom padrão de funcionamento dos sistemas de coagulação do paciente, entre outras situações bastante importantes. Em relação às situações de manipulação da raiz da aorta, onde o bypass total muitas vezes é importante, lembrar que a utilização da heparina e da monitorização do tempo de coagulação ativado é de fundamental importância, necessitando já da execução do tempo de coagulação ativado na punção inicial do paciente, para que se tenha o tempo de base do mesmo e se avalie a resposta à heparina quando da sua administração. Quando da utilização de bypass parcial, a utilização de hipotermia eventualmente não pode não ser necessária, e a ventilação monopulmonar, como foi dito anteriormente, muitas vezes é utilizada. E lembrar de trocar o tubo de duplo lumen, se ele for utilizado, ao fim da cirurgia por tubo de lumen único, para facilitar a manipulação do paciente no pós-operatório em terapia intensiva. A monitorização ainda deve contar, obviamente, com a monitorização básica utilizada com oximetria de pulso, capnometria, e eventualmente em pacientes de extrema gravidade, quando as comorbidades se avolumam e a instabilidade é iminente, a utilização eventual de cateterização de artéria pulmonar em casos mais selecionados. A proteção da medula é feita através da manutenção da pressão arterial acima de valores pré-indução, na região acima do clampeamento, para que haja uma tentativa de manutenção de fluxo sanguíneo para a região de medula. Portanto, a pressão arterial deve ser mantida assim um pouco mais elevada. Quando necessário ou planejado, a utilização da drenagem de líquor favorece a pressão de perfusão na região de medula, e a hipotermia nessa região inferior ao clampeamento muitas vezes auxilia na manutenção de um metabolismo reduzido, com redução, consequentemente, do consumo de oxigênio. A demanda fica reduzida. É importante o tempo de clampeamento não ser exagerado. Quanto maior o tempo de clampeamento, maior as alterações provocadas pela hipoperfusão distal, e é importante, determinante então da lesão, o tempo de clampeamento. Se tentou no passado uma grande quantidade de estratégias para redução da incidência de lesão de medula, e alguns dos recursos ainda têm sido testados sem grande evidência clínica ainda, sem grande evidência científica. A utilização de barbitúricos consegue reduzir bastante o metabolismo de sistema nervoso central, podendo ser utilizado nesses pacientes com o objetivo de reduzir a demanda por oxigênio. O naloxone, corticosteroides e antagonistas dos receptores NMDA, como ketamina e sulfato de magnésio, têm sido utilizados, mas sem grande evidência ainda em relação aos seus resultados na redução dessa intercorrência que é de extrema gravidade. A preservação dos órgãos abaixo do nível do clampeamento exige
a tomada de decisão e a utilização de vários recursos possíveis, entre eles o bypass de ventrículo esquerdo, que pode ser realizado através de perfusão retrógrada com shunt passivo ou ativo, onde há a drenagem do sangue de átrio esquerdo que é infundido a nível principalmente de artéria femoral. Se a drenagem, a perfusão é passiva, ela necessita então de uma pressão arterial adequada acima do nível do clampeamento. E nos processos ativos que utilizam bomba de dispositivo de auxílio de ventrículo esquerdo, a utilização dessas bombas normalmente não precisa de oxigenador associado, ela recebe esse sangue oriundo do átrio esquerdo e drena através do bombeamento ativo na artéria femoral. Existem equipamentos com o sistema revestido de heparina, mas na utilização das bombas nos dispositivos extracorpóreos, a utilização de heparina na dose de 100 unidades por quilo de peso deve ser administrada para que haja redução do risco de fenômenos tromboembólicos. A drenagem do sangue de átrio esquerdo reduz o volume diastólico final de ventrículo esquerdo, o que é importante para a redução da sua pré e pós-carga, uma vez que esse sangue vai ser bombeado pelo ventrículo esquerdo para um continente vascular reduzido devido ao clampeamento. A utilização de hipotermia é de grande auxílio na preservação dos tecidos abaixo do clampeamento, e às vezes a apresentação de fibrilação atrial é uma das complicações possíveis nessa hipotermia. Essa fibrilação atrial pode ser revertida com a recuperação da temperatura do paciente, mas se por acaso houver descompensação hemodinâmica, a cardioversão pode ser que seja uma necessidade. A drenagem aortofemoral também é possível de ser realizada, uma chuntagem para que haja aumento do fluxo sanguíneo abaixo do ponto de clampeamento, e nesse caso a drenagem da aorta e não do átrio esquerdo diminui mais ainda a pós-carga do ventrículo esquerdo. Há uma possibilidade de redução de até 50% do débito cardíaco, o que faz com que haja um maior conforto, um trabalho com menos consumo de oxigênio pelo miocárdio, já que parte desse sangue vai ser desviado diretamente para a região abaixo do ponto de clampeamento. A hipotermia pode reduzir em até 5% o consumo de oxigênio nessas regiões abaixo do clampeamento. A hipotermia pode ser moderada, em torno de 32 graus Celsius, ou profunda, em torno de 15 graus Celsius. A permanência desse clampeamento por 45 a 60 minutos pode ser seguida de prejuízo dessa região abaixo do ponto de clampeamento e, portanto, essas condutas são bastante protetoras para essa região. E quando o clampeamento for por tempo superior a 90 minutos, se indica idealmente a perfusão seletiva cerebral, com chuntagem para as carótidas, fazendo com que haja uma maior proteção do tecido nobre. A técnica anestésica não é de consenso se há uma superioridade em relação à anestesia venosa ou anestesia inalatória. Porém, nos casos em que se pretende utilizar a monitorização de potencial evocado motor, é aconselhado não se utilizar o agente inalatório, que pode interferir nessa monitorização, e o bloqueador neuromuscular é impeditivo, uma vez que a resposta vai ficar prejudicada. Deve-se evitar na anestesia geral a hipertensão arterial, que pode ser deletéria tanto em relação ao consumo de oxigênio pelo miocárdio, mas também em relação
tanto a preservação da sutura nas anastomoses, como também ao deslocamento eventual de material de enxertia, como os stents, por exemplo. A frequência cardíaca também deve ser reduzida, uma vez que isso diminui tanto o consumo como melhora a oferta de oxigênio ao miocárdio, já que aumenta o tempo diastólico, que é o momento em que há o enchimento coronariano e assim uma melhor oferta de oxigênio ao miocárdio. A extubação desses pacientes deve ser realizada apenas após a estabilização hemodinâmica e metabólica e após o aquecimento do paciente. A analgesia pós-operatória deve ser realizada de maneira adequada para que se controle a pressão arterial, que, se elevada, vai produzir os mesmos males já comentados anteriormente. A pressão distal a um ponto de clampeamento deve ser realizada e monitorizada adequadamente naqueles casos de maior complexidade. A proteção orgânica, esplâncnica, deve ser às custas de manutenção dessa pressão arterial média no território abaixo do clampeamento. E em relação ao risco de lesão de medula, a drenagem licórica ou a monitorização da pressão licórica deve ser realizada com manutenção de valores em torno de 12 milímetros de mercúrio. É sabido que a pressão de perfusão da medula é patrocinada pela diferença entre pressão arterial média e a pressão licórica ou a pressão venosa central, aquela que for mais elevada. Portanto, a manutenção de pressão licórica abaixo de 12 milímetros de mercúrio facilita o fluxo sanguíneo para essa região, uma vez que mantém, se for mantida a pressão arterial média, vai manter também a pressão de perfusão. Esses pacientes muitas vezes apresentam perda da autorregulação com hipóxia e hipercarbia. Portanto, a pressão arterial é de extrema importância que se mantenha em níveis satisfatórios. A utilização de esquemas híbridos de cirurgia, associando procedimento aberto com procedimento endovascular, permite a realização de cirurgias mais complexas. A instalação de stent muitas vezes necessita de um clampeamento mais alto e isso pode provocar arritmias muitas vezes deletérias e agudas, necessitando muitas vezes de instalação prévia de marca-passo para que se utilize a utilização do pacing para acelerar o ventrículo esquerdo e assim evite-se o desenvolvimento, se trate as taquiarritmias importantes para evitar complicações hemodinâmicas importantes. A vantagem da utilização do pacing para anti-taquiarritmia em relação à utilização de drogas é que o seu efeito é mais rápido e menos duradouro. Portanto, pacientes que têm a resolução patrocinada de uma maneira mais rápida têm a estabilidade recuperada mais rapidamente também. E, além disso, a utilização de drogas que têm um efeito mais duradouro pode perpetuar os efeitos colaterais também, dificultando o segmento da parte hemodinâmica do paciente. Portanto, há vantagem em utilizar a instalação de marca-passo provisório, temporário, durante essa cirurgia para controle de taquiarritmias eventualmente surgidas como consequência do clampeamento e da instalação do stent no transoperatório. A nutrição da medula é feita através da irrigação arterial de um par de artérias espinhais posteriores e uma única artéria espinhal anterior. Essa rede de circulação arterial medular, ela é proveniente de ramos das artérias cerebelares, das artérias vertebrais e das artérias radiculares posteriores. A parte posterior, responsável pela sensibilidade, pela aferência sensitiva na medula, ela é mais favorecida em sua irrigação mais rica.
E a parte anterior, a face anterior da medula, responsável pela parte motora, ela é mais suscetível a fenômenos isquêmicos, podendo levar a eventos motores importantes. A artéria mais importante em relação à nutrição da parte lombosacra da medula é originária da artéria magna anterior ou artéria de Adamkiewicz, que tem a sua origem bastante variável segundo os indivíduos, podendo nascer desde lá de T5 até L5, porém, em 2/3 dos casos, elas são inferiores, elas são localizadas entre T9 e T12. O clampeamento da aorta em situações de hipotensão importante podem levar à diminuição da irrigação dessa faixa da medula, na sua face anterior principalmente, e essa artéria de Adamkiewicz, que é responsável por irrigação de 2/3 inferiores da medula, ela pode ser prejudicada em seu fluxo sanguíneo, levando ao surgimento eventual de paraplegia em alguns pacientes submetidos a essas cirurgias de grande porte sobre a artéria aorta. Reforçando aspectos relacionados aos cuidados desses pacientes, é importante lembrar o risco da coagulopatia dilucional que ocorre nos pacientes que necessitam de reposição de grande quantidade de volume, mesmo de volume sanguíneo. Os pacientes que têm reposição excessiva de cristalóides vão apresentar coagulopatia dilucional, hipotermia e uma série de outras complicações, como edema de alças intestinais, com retardo na evolução, na recuperação de movimentos intestinais, com apresentação de ilho paralítico, edema de tecido com prejuízo na microcirculação e eventual aumento da incidência de infecções pós-operatórias, diminuição do aporte de proteína à incisão cirúrgica, com aumento do risco de decência por falta de aporte proteico para a cicatrização das suturas e muitas vezes complicando com decência. A coagulopatia dilucional também ela pode se apresentar na reposição sanguínea excessiva em pacientes que precisam de grande quantidade de reposição de hemácias, como naqueles que apresentam a necessidade de transfusão maciça. Nesses, a reposição associada de plaquetas e de fatores de coagulação na forma de plasma fresco congelado ou crioprecipitado, naqueles que apresentam-se hipervolêmicos ou que apresentam diminuição da reserva funcional miocárdica e não responderiam bem a excesso de reposição de volume. Então, há necessidade dessa reposição combinada desses fatores que vão manter o status de coagulação do paciente. É importante que se tenha o acompanhamento laboratorial ou através de points of care, como o tromboelastograma, por exemplo, na manutenção desses pacientes para a correção do ponto exato da coagulopatia que se apresenta. Esses pacientes que também precisam da utilização de heparina durante a cirurgia, eles podem apresentar efeito residual da heparina ao final da cirurgia, e isso precisa ser acompanhado através de exames, inclusive da realização de tempo de coagulação ativado, que vai demonstrar se houve recuperação da hemostasia, se houve recuperação do efeito da heparina, para que o paciente não apresente hemorragia no pós-operatório. A hipotensão importante causada, ou hipofluxo importante causado pelo clampeamento também pode levar à isquemia hepática. E a isquemia hepática pode produzir efeitos deletérios, como, por exemplo, as coagulopatias, a dificuldade de metabolização de drogas anestésicas e o retardo na recuperação desse paciente. A utilização profilática de antifibrinolítico, como o EDTA ou o ácido tranexâmico,
são de grande valia no auxílio da redução do sangramento desses pacientes e estão relacionados à redução da transfusão sanguínea e é de suma importância nesses pacientes que têm essa perspectiva de sangramento acentuado. Também a utilização de desmopressina com o intuito de aumentar a concentração circulante tanto de fator de von Willebrand como de fator 8, muitas vezes auxiliam na redução do sangramento dos pacientes. Como foi dito, o acompanhamento do coagulograma no transoperatório, através da mensuração do tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativado, a dosagem de fibrinogênio e plaquetas, é de utilidade na resolução, no acompanhamento dessas coagulopatias que podem se instalar no transcorrer da anestesia e da cirurgia. E nos centros onde há disponibilidade, a realização de sistemas de monitorização tipo point of care, como o tromboelastograma, é de extrema valia no encurtamento do estresse da equipe anestésico-cirúrgica, uma vez que eles são capazes de apontar exatamente o local do sistema de coagulação que se apresenta com alguma anomalia se ela ocorrer. A normotermia de suma importância antes do desmame de bypass, caso ele esteja sendo utilizado, para que o paciente volte a ter a sua funcionalidade de coagulação recuperada no mais possível e reduza-se assim a vasoconstrição periférica, com melhor aporte de sangue com seus conteúdos proteicos na região lesada pela cirurgia, para que haja tanto facilidade na formação da cicatrização, como chegada de leucócitos e oxigênio a essa região e se evite assim a instalação de infecções. A microcirculação ela deve ser preservada tanto com economia na oferta de líquido quanto na normotermia desses pacientes. A microcirculação ela garante a chegada de leucócitos e oxigênio, que é uma combinação eficaz e indispensável na manutenção de uma boa qualidade de fagocitose. A fagocitose é um fenômeno oxidativo que se beneficia nesses pacientes que mantêm essa qualidade de metabolismo assegurada. O acompanhamento de gasometria e eletrólitos também é de grande importância para que se evite desvios importantes e assim a interferência com o status hemodinâmico do paciente, que pode ser influenciado pelas alterações que se apresentam principalmente no momento do desclampeamento, momento em que há um grande aporte de conteúdo acidótico e carga de resíduos metabólicos, potássio, que vão alterar o manuseio, a fisiologia cardiovascular desse paciente. A técnica endovascular de cirurgia para reconstrução de artérias iniciou-se na década de 1930 com estudos do professor Volodos, um ucraniano que desenvolveu e aplicou essa técnica com sucesso na Ucrânia nessa época. Apenas a partir de 1990, o professor Parotti, um argentino que trabalhava na Argentina e foi fazer a sua formação e a sua especialidade em Cleveland, na clínica Cleveland, ele desenvolveu no lado ocidental essa técnica e começou a praticá-la com sucesso já nessa época. A técnica endovascular é menos invasiva, diminui a morbimortalidade e o tempo de internação. No ano de 2000, a incidência dessa técnica era de cerca de 5,2%. Por volta do ano de 2010, o aumento da expectativa de realização dessas cirurgias foi tamanha que a sua quantidade de procedimentos contribuiu com 74% nas resoluções dos processos ateroscleróticos com obstrução ou aneurisma nos pacientes com doença aórtica.
ela normalmente é a escolha para dissecções de aorta do tipo B, naquela classificação de Stanford, que faz com que apresenta a dissecção sem o comprometimento da aorta ascendente. Nesse caso, com a contribuição da artéria aorta ascendente, ainda a cirurgia aberta é a primeira escolha. Além das características apresentadas, a cirurgia endovascular também diminui a taxa de complicações pulmonares. Infelizmente, a taxa de reintervenção é mais elevada nos pacientes submetidos à cirurgia endovascular, sendo, em relação à cirurgia aberta, uma proporção de 29,6% a taxa de reintervenção na cirurgia endovascular e de 18,1% a taxa de reintervenção na cirurgia aberta em longo termo. A mortalidade antes da cirurgia, da instituição da cirurgia com reparo endovascular, era de cerca de 5% no tratamento cirúrgico das cirurgias de aneurisma de aorta. Com a utilização do stent, essa taxa caiu para 2,4%. O procedimento normalmente é percutâneo, permitindo, nos casos mais complexos, a realização de procedimento híbrido com preparo de algumas artérias de maior complexidade, com cirurgia aberta, e a realização da instalação dos enxertos endovasculares de forma percutânea. Casos mais complexos ainda permitem a realização de exames de imagem tridimensional que auxiliam na construção, na produção de enxertos endovasculares fenestrados ou com a presença de ramos, que são denominados o FEVAR, devido à presença de fenestrações, ou o BEVAR, devido à presença de ramos, ou branch em inglês, que são estruturas produzidas de forma personalizada através de exame de tomografia computadorizada tridimensional. É extremamente caro, demora a sua produção, uma vez que é feita de forma personalizada e não é industrializada em larga escala por causa disso. Então, não é o material adequado para a realização de cirurgia de emergência. Em relação à anestesia, novamente, não existe técnica anestésica que tenha apresentado evidência científica de ser superior em relação à outra. Deve-se levar em conta, na escolha da técnica anestésica, o estado funcional, a complexidade, a emergência eventual de um procedimento, a utilização de drogas antiplaquetárias ou anticoagulantes, e esses procedimentos, que muitas vezes são realizados apenas com o auxílio de sedação, muitas vezes, por serem mais prolongados e necessitarem de colaboração do paciente, eventualmente necessitam da realização de anestesia geral, para que haja a possibilidade de pacientes mais ansiosos ou claustrofóbicos de se manterem estáveis e imóveis durante um tempo prolongado. Algumas cirurgias demoram bastante tempo e isso leva ao aumento da ansiedade. Também há momentos em que é importante a solicitação do paciente sedado, que ele faça períodos de apneia ou respiração mais superficial para a alocação adequada do equipamento de enxertia. Por isso, muitas vezes, a necessidade da anestesia geral nesses pacientes especiais. Em relação à anestesia regional, é importante notar-se que, primeiro, há necessidade do conhecimento das comorbidades e, eventualmente, da utilização de substâncias, como foi dito, antiplaquetárias ou anticoagulantes, que devem ter a sua suspensão realizada em tempo adequado, seguindo os protocolos atuais de recomendação para se assegurar o menor risco de complicação pela anestesia regional.
mas alguns procedimentos podem mesmo ser realizados com anestesia, apenas sedação e anestesia local nos pontos de punção e alocação do equipamento. A anestesia regional, quando possível, ela reduz de ser realizada, ela reduz o tempo do procedimento. Uma outra coisa importante é o conhecimento do fato de que muitas vezes é necessária a conversão da cirurgia em cirurgia aberta por alguma complicação eventual. Nesse caso, há necessidade da conversão da anestesia também, se estiver sendo feita apenas sedação local ou anestesia regional, para conversão para anestesia geral. Por isso, esses pacientes eles devem ser, mesmo quando manipulados com sedação e anestesia local, preparados em relação a punções venosas e eventualmente punções arteriais e todo o equipamento de logística para a indução de uma anestesia em tempo curto para preservação da segurança do paciente. A instalação do enxerto de aorta é feita através, principalmente ou mais frequentemente, da punção femoral, por onde é instalado ou introduzido o catéter, que vai ter em seu interior o material autoinflável ou autoexpansível, que é então retirado do interior do catéter e ali depositado, e a sua expansão é realizada ou através da utilização de um balão que vai ser insuflado no interior desse stent, ou através da sua expansão à medida que ele vai sendo retirado do interior do catéter que foi introduzido previamente. Então, a primeira figura desse diapositivo mostra ali a introdução via a artéria, a artéria femoral do catéter, possuidor do stent, que é depositado ali, e à medida que vai sendo retirado o catéter, o stent vai ficando e vai sendo expandido, ou através de autoexpansão ou através da realização da insuflação via balão. E o sangue vai passar por ali, vai passando a região onde foi desenvolvido o aneurisma e que é excluído da circulação então. Na figura central é possível observar-se, na figura A principalmente, o tipo de stent que é produzido de forma personalizada e possui as fenestras para a passagem de eventuais ramos arteriais. Ali na letra A, na figura central, é demonstrada a fenestra que foi produzida, que foi construída no stent para a passagem da artéria mesentérica superior. Na letra B dessa mesma figura central é possível ver o reparo da artéria aorta torácica, vai passando internamente o aneurisma, porém, como a concomitância ou coincidência da instalação, da sobreposição do enxerto sobre a via de saída da artéria subclávia esquerda, houve a necessidade de fazer-se então um enxerto, um bypass da artéria carótida para essa subclávia esquerda, fazendo esse bypass carótida subclávia. E na última figura do diapositivo, a mais à direita de quem observa, o tipo de enxerto chamado BVAR, esse B devido a branch, que é ramo em inglês, como sabemos, então é um tipo de enxerto que também é produzido de forma personalizada para que haja a saída de ramos que vão ser anastomosados às artérias diversas de acordo com a necessidade do paciente. Esse diapositivo mostra a realização uma demonstração esquemática da realização de procedimentos híbridos, onde, associado à técnica endovascular de deposição do stent, foi feito um preparo com cirurgia aberta para que houvesse a proteção através de anastomoses, chuntagens de ramos
do próprio enxerto para que fossem anastomosadas as artérias que não seriam mantidas na sua anatomia normal. Apesar de serem considerados procedimentos mais seguros, praticamente isentos de perda sanguínea devido à sua característica de procedimento endovascular, muitas vezes a perda sanguínea se apresenta e até às vezes de forma acentuada. É, portanto, importante o preparo para se contornar esses eventos que muitas vezes se apresentam de forma aguda e para que haja manutenção de estabilidade cardiovascular e de volemia, que é de suma importância nos pacientes que eventualmente já apresentam comprometimento vascular por alterações obstrutivas arteriais. É, portanto, importante se manter os acessos venosos adequados, a realização de solicitação de reserva de sangue, antecipando eventuais acidentes, intercorrências intraoperatórias e a reserva de UTI para o resguardo de pacientes que venham a apresentar complicações importantes no intraoperatório. É importante lembrar também o envolvimento de radiação nos procedimentos, nos procedimentos endovasculares, onde a proteção tanto do paciente quanto da equipe é de fundamental importância para que se evite as interferências e alterações relacionadas a esse aspecto. A utilização de contraste é também um fator que torna esse paciente mais vulnerável, principalmente em relação à função renal, e a utilização de hidratação acentuada nesses pacientes, então, principalmente naqueles diabéticos e naqueles que apresentam história anterior de disfunção renal, para que haja a proteção renal através desse aumento do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular. A utilização de bicarbonato de acetilcisteína, que já foram extremamente valorizados, não conseguiram mostrar melhora no desfecho do paciente. O importante é a hidratação, o conhecimento prévio da função renal, a melhor terapia medicamentosa antes da realização da cirurgia para colocar o paciente na sua melhor condição e evitar, quando possível, cargas grandes de contraste nesse paciente. A realização de exames muito prolongados com administração de volume grande de contraste pode levar a prejuízo renal com mais facilidade. A utilização dos acessos venosos é sempre importante, principalmente nos pacientes em que apresentarem perda sanguínea, como foi dito. E é importante lembrar e observar que muitas vezes a perda sanguínea nesses procedimentos endovasculares ele não é percebido, ele pode ocorrer de maneira de sangramento interno, sem a apresentação de sangue para o exterior, ou o sangramento externo, através de punções, por exemplo, pode se manifestar, mas devido ao fato do paciente estar encoberto, o anestesista estar distante, o cirurgião ocupado com os seus procedimentos, muitas vezes o sangramento não é percebido. A utilização de acessos femorais e axilares pelo cirurgião para eventuais instalações de bypasses e outros procedimentos reduz a quantidade de opções para o anestesiologista executar o seu trabalho. Muitas vezes sobra apenas o membro superior direito, tanto para acesso venoso periférico como para eventual instalação e introdução do balão intraórtico. O acesso central, quando necessário, é adequado que seja feito através de realização de punção com catéter de grande calibre, lembrando sempre da possibilidade desse paciente estar fazendo uso de medicação anticoagulante e antiplaquetária. Isso deve ser administrado de maneira a se suspender adequadamente em tempo hábil.
e a utilização de heparina no intraoperatório, que pode também fazer com que eventuais sangramentos intra- e pós-operatórios sejam acentuados caso não haja a reversão total do efeito da heparina, ou pelo tempo de administração, ou eventualmente nos pacientes que receberam uma carga mais acentuada e estejam apresentando sangramento visível, que seja feita a reversão através do uso de protamina. Esse diapositivo mostra a motivação da preocupação, principalmente com o comprometimento da face anterior da medula, onde estão representados os trajetos dos tratos teto-espinhal, vestíbulo espinhal e ventro espinhal e a parte medial do trato retículo espinhal, mas também a possibilidade de comprometimento de vias ascendentes, como os tratos espinotalâmico lateral e o espinotalâmico ventral, que após a degussação em níveis inferiores ascendem pela face anterior também. Portanto, não é só a paraplegia, a disfunção motora que é possível na lesão isquêmica dessa face anterior da medula. Há a possibilidade também de prejuízo sensitivo de regiões inferiores ao local da isquemia, ao nível da isquemia principal. Há possibilidade também de disfunção vesical, intestinal, sexual e a possibilidade de hipotensão ortostática também. Portanto, é de grande interesse que se preserve o máximo possível uma pressão de perfusão para essa região. As complicações inerentes à técnica endovascular são classificadas em precoces e tardias. As precoces são principalmente as relacionadas à medula, com a possibilidade de surgimento de paraplegia, a possibilidade também de isquemia cerebral, isquemia periférica, a ruptura de aneurisma, a possibilidade tanto de embolia como hemorragia, o risco de insuficiência renal, que é multifatorial, tanto relacionada à possibilidade de alteração de perfusão pelo clampeamento, a possibilidade de hipotensão, a possibilidade até de comprometimento maior de uma disfunção já pré-existente, a utilização de contraste e um número de outras possibilidades. Existe também a síndrome pós-implante, que é após o clampeamento, a possibilidade de haver, após o desclampeamento, a possibilidade de surgimento de febre, trombocitopenia, leucocitose e coagulopatia, que são um conjunto de fenômenos que integram essa síndrome pós-implante. No momento do desclampeamento, também há a possibilidade do surgimento da hiperemia, que acontece devido ao aumento abrupto da circulação na região previamente hipoperfundida devido à presença do clamp. As complicações tardias são principalmente relacionadas a vazamento. Elas contribuem com cerca de 10 a 25% das complicações pós-operatórias da cirurgia endovascular e principalmente relacionada a aumento de pressão arterial, que pode eventualmente mobilizar o enxerto já instalado. Também a presença de alterações anatômicas que podem dificultar a instalação das próteses e, eventualmente, a sobreposição de uma região de prótese mais curta do que o ideal, que não cobre de forma ideal a região onde há o término de uma extremidade ou outra do aneurisma. Também, tardiamente, pode acontecer a ruptura do aneurisma, pode acontecer o alongamento do aneurisma, o alongamento tanto primário quanto causado por extravasamentos
das próteses, que podem acontecer e acontecem com alguma frequência, e a possibilidade de migração, oclusão e até infecção. O extravasamento ele é classificado de acordo com a causa e a região onde ele acontece. Existe a possibilidade do extravasamento tipo 1, que é subdividido em 3 classificações. O tipo 1A é aquele onde a presença do extravasamento é na parte proximal do enxerto. O tipo 1B é localizado na parte distal do enxerto. E existe o tipo C também, que é um tipo de extravasamento que ocorre a partir da fenestração ou de algum ramo do tipo de prótese que é aquela prótese personalizada, que é feita para haver na fenestração a saída de alguma artéria que porventura esteja íntegra ali, e é feito o espaço, a fenestração para a saída dessa artéria natural, ou através de um ramo, que é o branch, do tipo de próteses denominada BVAR, que pode também apresentar esse extravasamento. E ainda nesse tipo 1C pode ser ocasionado o extravasamento pela oclusão ou plug ou dobra do ramo do BVAR, que faz com que haja aumento da pressão no seu interior e assim provoque esse extravasamento. Existe também o tipo 2, o extravasamento tipo 2, que é um extravasamento retrógrado, normalmente ocasionado por perda sanguínea através de artérias lombares que extravasam para dentro do aneurisma. Essa possibilidade do extravasamento para dentro do aneurisma faz com que ele vá aumentando progressivamente o seu volume, com chance também de rompimento e perda sanguínea para a cavidade, de maneira também significativa. O tipo 3 de extravasamento também é subdividido em 3A e 3B. O 3A é ocasionado por perda de sangue nas aposições, nas regiões de sobreposição, onde pode haver desconexão entre os componentes. E o tipo 3A por laceração do tecido do qual é produzido a prótese. Então, o tipo 4 ele é provocado por fluxo através de poros no tecido do material empregado na confecção da prótese. E o tipo 5 é um tipo de expansão sacular que não tem causa identificada, mas ela permanece produzindo esse aumento do volume do aneurisma. Destes, o tipo 1 e o tipo 3, ou seja, aquele que tem o extravasamento distal ou proximal do enxerto, ou aqueles provocados por laceração, por esgarçamento do tecido, por dificuldade de sobreposição das extremidades do enxerto com o tecido sadio da aorta, são os que são mais relacionados com a necessidade de intervenção cirúrgica. Essas foram as nossas referências. Aqui terminamos mais uma apresentação sobre a anestesia para a cirurgia vascular, segunda parte da aula de cirurgia aórtica tóraco-abdominal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela atenção.